Meu nome é Neide, tenho 32 anos, trabalho em um emprego comum e tenho um marido chamado Luiz. Durante a faculdade, não namorei muito e não pensava muito em romance até mais tarde, quando fiz 30 anos. Meus pais, preocupados comigo, me ajudaram a encontrar alguém para casar. Luiz parecia uma boa escolha. Ele se importava muito com a família, o que também era importante para mim. Nos casamos, e todos ficaram felizes por nós. Parecia um sonho se tornando realidade. Cerca de 6 meses depois do casamento, recebi várias ligações de Luiz. Ele parecia muito cansado e decidi retornar a ligação. Ele contou que seu pai, José, tinha desmaiado em casa e foi levado às pressas para o hospital. Foi uma notícia chocante, pois José sempre foi saudável. Após o falecimento de José, Luiz ficou muito atencioso com a mãe, que agora estava sozinha. Ele a visitava todos os dias, a levava para jantar ou fazer compras, e até tirava folgas no trabalho para viajar com ela. Não é que ele me ignorasse, mas sempre que havia um conflito em nossos planos, ele escolhia ficar com ela. Ele dizia coisas como: "Desculpe, Neide, minha mãe precisa de mim ou planejamos isso com a mamãe há algum tempo." Eu concordava, mas, no fundo, me sentia frustrada, porque eu sempre tinha que ceder. A mãe de Luiz não estava sendo um pouco exigente demais? Apesar desse problema, nosso casamento estava bem. Eu só pensava que isso era normal. Minha válvula de escape pessoal era resolver palavras cruzadas com prêmios, perfeitas para os momentos em que Luiz estava ocupado com a mãe. Às vezes, eu até ganhava cartões de presente ou comida. Um dia, ganhei um grande prêmio, 2 passagens para o Caribe. Fiquei tão animada que conferi o prêmio várias vezes. Mas, antes de entrar em contato com a companhia aérea, eu precisava decidir quem levar. Minha primeira ideia foi levar Luiz, mas hesitei. Ele costumava viajar com a mãe, e eu não queria que ela viesse junto caso sugerisse que fossemos juntos. Depois de pensar bem, decidi dar a viagem aos meus pais. No caminho de casa, parei na casa deles para compartilhar a notícia emocionante. "Mãe, adivinha só, eu ganhei passagens para o Caribe", exclamei. Os olhos dela se arregalaram de alegria. "Uau, isso é fantástico! Você e o Luiz devem estar radiantes." Hesitei um pouco antes de responder. "Na verdade, quero que você e o papai aproveitem essa oportunidade." Minha mãe ficou surpresa. "Para nós? Tem certeza?" perguntou, agradavelmente surpresa. "Com certeza. O Luiz já viaja muito. Eu quero que vocês aproveitem essa chance", expliquei. Minha mãe sorria radiante, mas meu pai parecia preocupado. Notei sua expressão apreensiva. "Bem, tenho trabalho, e é uma época movimentada do ano para a empresa. Não é ideal eu me ausentar", explicou ele. "Que pena", suspirei. Então ele teve uma ideia. "Por que você não vai com a Magda? Afinal, foi você quem ganhou o prêmio. Aproveite para ter um tempo de qualidade com ela", sugeriu. Minha mãe concordou animada, dizendo: "Isso parece maravilhoso." Empolgada e grata, pedi folga no dia seguinte e consegui aprovação rapidamente. Em seguida, entrei em contato com a companhia aérea para avisar que meus pais usariam as passagens. No caminho de volta para casa, passei em uma livraria e comprei um guia de viagem para o Caribe. Fazia muito tempo que minha mãe e eu não viajávamos juntas, e eu estava genuinamente entusiasmada, mas, ao chegar em casa, algo inesperado me aguardava. Cheguei, anunciei ao entrar, surpresa ao ver as luzes acesas. Presumi que Luiz estivesse ali, mas, em vez dos sapatos dele, avistei um par familiar de sapatos femininos na entrada. Enquanto me perguntava o que estava acontecendo, Vera Lúcia apareceu na sala de estar. "Neide, você sabe que horas são?" Ela me repreendeu. "Ah, Vera Lúcia, não percebi que você estava aqui", respondi. "Não é só sobre eu estar aqui. Está tarde, e o Luiz voltará em breve", continuou. "Desculpe, vou preparar o jantar agora mesmo. Me desculpei, mas Vera Lúcia não parou por aí."
Ela me criticou por não ter arrumado a cama e questionou se eu levava a sério meu papel como nora. Vera Lúcia suspirou, culpando meu trabalho pela situação. Segundo ela, eu deveria priorizar o lar em vez do trabalho. Ela tinha a chave da nossa casa e frequentemente aparecia de surpresa, já que morava perto. Vera Lúcia tinha crenças antiquadas sobre o papel de uma nora, esperando que eu servisse Luís e a família sem questionar. Suas críticas constantes dificultavam que eu me aproximasse dela. Enquanto desfazia minhas coisas e começava a preparar o jantar, Vera Lúcia de repente exclamou: "Espera, o que é isso, Neide? Você está planejando uma viagem para o Caribe?" Ela tinha encontrado o guia que eu acabara de comprar. "Vera Lúcia, por que está mexendo nas minhas coisas?" perguntei, irritada. "Isso não vem ao caso. Por que você vai para o Caribe?" Ela exigiu saber. "Eu ganhei a viagem em um concurso. Ia dar de presente para mamãe", expliquei. "Eu não ouvi nada sobre isso", retrucou Vera Lúcia. Nosso bate-boca foi interrompido pela chegada de Luís, e Vera Lúcia rapidamente contou a ele o que tinha encontrado, apontando para mim de forma acusadora. "Luís, escute, Neide está sendo egoísta. Ela fez algo de errado", ele perguntou, como se fosse minha culpa. Luís se virou para mim, com uma expressão preocupada. "O que está acontecendo?", exigiu ele. "Eu ganhei a viagem e queria dar aos meus pais, mas como meu pai não pode ir, você vai com a mamãe", respondi calmamente. "Por que não falou comigo sobre isso?", Luís disse, parecendo frustrado. "Qual é o problema?" "Você sempre viaja com Vera Lúcia", retruquei. "Não é a mesma coisa. Mamãe e eu só viajamos pelo país, não vamos ao exterior há anos. Como você decide isso sem falar comigo?" Luís bateu a mão na mesa, cortando minha fala. "Você está ficando ousada demais. Eu e mamãe vamos, e você fica em casa." Eu não pude esconder o desprezo pelas palavras infantis de Luís. "Espere um pouco", eu disse. "Você já teve bastante. Se não está feliz, vamos falar sobre divórcio." Divórcio? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ameaçar divórcio por algo assim parecia absurdo. Furiosa, rebati. "Eu ganhei essa viagem justamente e já decidi dar para minha própria mãe. Será que você não percebe os sinais, pelo menos uma vez? Sua mãe quer ir, mas até quando vamos colocar Vera Lúcia em primeiro lugar? Você nunca pensa em como eu me sinto. Eu não ligo para o que você sente. Como eu disse, essa viagem é para mim e mamãe. Fique em casa e se comporte", insistiu Luís, friamente. Meu carinho por Luís estava desaparecendo rapidamente. Ficou claro que eu sempre estaria abaixo de Vera Lúcia em sua vida. Eu não podia continuar lidando com essa dinâmica ridícula. Então calmamente disse a Luís: "Ótimo, faça o que quiser e aproveite sua viagem. Você deveria ter ouvido desde o começo." "Faça o que quiser", Luís respondeu, me ignorando, muito diferente do Luís carinhoso que eu conhecia. Enquanto isso, Vera Lúcia parecia vitoriosa e satisfeita. Decidi que deixaria a casa enquanto eles estivessem fora na viagem. Resolvi deixar que Luís e Vera Lúcia aproveitassem suas férias desta vez. No dia seguinte, liguei para a companhia aérea para alterar os nomes nos bilhetes para Luís e sua mãe, mas o atendente soou preocupado ao me informar: "Sinto muito, mas uma vez que os participantes são confirmados, não é possível alterá-los." "É mesmo?", perguntei, sentindo-me desapontada. "Sim, além disso, esse bilhete exige que o vencedor original seja um dos viajantes. Portanto, se forem seu marido e sua sogra, o bilhete não será válido", explicou o atendente. "Então, se eu não for, o bilhete é inútil?", perguntei para esclarecer. "Exatamente. Verifique os documentos que enviamos. Mencionam essa condição", ele aconselhou. Depois de revisar os documentos, descobri que somente o vencedor poderia usar o bilhete, e ele não era transferível. Expliquei isso ao atendente e decidi não contar nada a Luís e Vera Lúcia sobre a viagem. Em vez disso, planejei deixá-los viajar por conta própria. Naquela noite, quando voltei do trabalho, mencionei casualmente a viagem ao Caribe para Luís.
E aí, sobre a viagem, comecei. Ah, você ligou para a companhia aérea? Eu e mamãe estamos prontos para ir, perguntou Luiz, animado. Liguei sim. Aqui estão os documentos e os bilhetes vencedores. Só preciso dos bilhetes, não vou me incomodar em ler os documentos, disse ele. Mas pode haver detalhes importantes ali, especialmente porque é uma viagem internacional, respondi. Eu não acho que preciso ler, mamãe e eu já cuidamos de tudo, somos eficientes, ao contrário de você. Tudo bem, tanto faz. Vou deixar os documentos aqui, caso precise. Como eu esperava, ele não se preocupou em ler os documentos. No dia da viagem, depois de confirmar que Luiz já tinha saído, fiz as malas e fui para a casa dos meus pais. Enquanto desempacotava, como previsto, recebi uma ligação de Luiz. Assim que atendi, ele começou a gritar. Ei, o que está acontecendo? Estão dizendo que o bilhete não pode ser usado, exclamou ele. Isso mesmo. Se o vencedor não for, o bilhete é inválido, expliquei calmamente. O quê? Por que você não me disse isso antes? Exigiu Luiz. Eu disse, lembra? Mencionei que seria uma boa ideia ler as instruções. Lembrei-o. Quer dizer que estava escrito naqueles documentos que você me deu? Ele perguntou Luiz, frustrado. Exatamente. A culpa é sua por não ter lido. Isso é ridículo. Então como vamos para o Caribe? Perguntou Luiz, ficando mais agitado. Bem, o atendente mencionou que, se o vencedor não for, vocês terão que pagar o valor total. Respondi, impassível, visivelmente pego de surpresa pela situação. Luiz soava desesperado, e eu podia ouvir a voz de Vera Lúcia ao fundo, indicando que ambos estavam em apuros. Luiz, o que Neide disse? Exigiu Vera Lúcia. Luiz começou a explicar antes de entregar o telefone para Vera Lúcia. Deixe-me falar com ela, eu não aguento mais isso, exigiu ela. Decidi deixar que eles resolvessem isso por conta própria e desliguei em silêncio. Não demorou muito para que Luiz ligasse novamente. O que é agora? Estou ocupada, falei friamente. Luiz parecia agitado. Tentei comprar as passagens, mas o cartão de crédito não está funcionando, explicou ele. Ah, não sei nada sobre o seu cartão. Respondi, intrigada. Não é meu, é o seu cartão, Luiz esclareceu. Ah, então está dizendo que usou meu cartão sem minha permissão, acusei. Eu só preciso resolver isso agora. Quando verifiquei minha carteira esta manhã, meu cartão estava faltando. Tive um palpite, imediatamente congelei o cartão. Eu sabia que você tinha roubado. Está brincando comigo? Eu planejava usar aquele cartão para compras no exterior. Você sempre atrapalha tudo, sua idiota. Ele não mostrava arrependimento nem por tentar pegar a viagem, nem por usar meu cartão sem permissão. Esse cara sempre colocava a si mesmo em primeiro lugar. Cansada de seu comportamento, disse friamente. Idiota? Com quem você acha que está falando? Ficar chamando os outros de coisas e depois correr para mamãe é, sinceramente, patético. Se você ama tanto a mamãe, por que não fica com ela? Não aguento mais você, um verdadeiro filhinho da mamãe. Não faz sentido continuarmos casados, declarei. Ei, calma. Se continuar assim, nós vamos nos divorciar, Luiz ameaçou. Por mim, tudo bem, eu já estava pensando nisso. Saí de casa e não pretendo voltar. Aproveite sua viagem com sua querida mamãezinha e espero que ambos se afoguem no Caribe, retruquei antes de desligar, sentindo-me ao mesmo tempo furiosa e aliviada. Desliguei as chamadas, bloqueei Luiz e sua mãe, e fui ao escritório de advocacia que meu pai havia indicado para iniciar o processo de divórcio. Ao verificar nossas economias para dividir os bens, descobri que nossa conta conjunta estava vazia. Luiz havia sacado dinheiro várias vezes, coincidindo com a época da viagem com sua mãe. Estava claro que ele usou dinheiro para os passeios deles e ainda usou meu cartão de crédito sem pedir. Exigiu uma compensação alta, e ele acabou com dívidas, sendo perseguido por credores. Sua mãe, que antes conseguia tudo o que queria, agora tinha uma relação tensa com Luiz.
brigando com ele sempre que se viam. Engraçado como as coisas mudaram, considerando quão mimado ele era. Enquanto isso, decidi ficar com meus pais por um tempo. Fiz eles se preocuparem muito, então quero compensá-los ficando com eles e cuidando deles. Sinceramente, estou cansada de casamento. O que realmente importa é ter uma família amorosa. Passar por esse divórcio me fez perceber isso mais uma vez. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que nunca soube com que seu marido trabalhava, mas ficou chocado ao descobrir o segredo através de um bilhete no meio das coisas dele, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.